Oi, turma. Vamos iniciar a patologia do mediastino. Aqui é o professor Pedro Aleixo. E o que a gente vai ver hoje, basicamente, revisar a anatomia do mediastino, ver as manifestações clínicas que podem aparecer em lesões do mediastino, revisar o conteúdo dos compartimentos e daí analisar os tumores que acometem o mediastino. As características clínicas, então, das lesões de mediastino. Em primeiro, basicamente, nesse compartimento a gente vai ter mais lesão que vai causar mais efeito de massa, né? Então a gente vai ter um aumento, a gente vai ter uma tumoração aí nessa região. As lesões nessa região são incomuns, representando mais ou menos 1% de todos os tumores diagnosticados. Dependendo da idade, claro, a gente vai ter um diagnóstico diferencial, né, em mente, falando, separando em crianças, adultos e idosos, tá? Mas a grande parte surge mais ou menos na década ali entre os 30 e 40 anos. Comete tanto homens quanto mulheres em mesma proporção e a maioria das lesões, então, tumorais de mediastino são benignas, tá? Os principais sintomas que surgem, mais ou menos 60% dos casos, então a gente tem um grande número assintomático, né? Quais sintomas que podem aparecer? Então, dor torácica, tosse, uma dispneia, uma disfagia, uma dificuldade de engolir, né? E síndrome de veia cava superior também está descrito. Como é que é a síndrome da veia cava? Aquele paciente que fica edemaciado, que fica todo engurgitado ali na porção supraclavicular, né, e pescoço. O paciente também pode ter um edema de face, assim, que é bem típico, assim, nesses pacientes. Como é que a gente investiga o mediastino, né? Basicamente, então, por imagens, né? A maioria das lesões ali no mediastino, alguma forma de imagem, raio-x, tomografia ou ressonância, né? Fatalmente uma dessas vai identificar as lesões, principalmente tomografia. E como é que é a abordagem do mediastino? Melhorou nos últimos tempos, antigamente, né? Uma chance de dar uma complicação, uma infecção, depois a abordagem era maior. Hoje em dia a gente tem baixa morbidade e mortalidade, né, com o procedimento. O mediastino é dividido então em compartimentos. A gente vai ter o compartimento anterior, onde fica responsável por metade das lesões que surgem na região, né? Essa porção anterior engloba também uma área designada como um mediastino superior ali, né? Aquela porção anterior e superior, ali bem abaixo da tireoide. A gente vai ter o compartimento médio e vamos ter o compartimento posterior. Quais são os limites desses compartimentos? Então, da porção anterior a gente vai ter o externo, lá na parede posterior da coluna vertebral. A porção superior vai ser a abertura ali no tórax, né? E a porção inferior, o diafragma. As paredes laterais vão ser, então, a pleura parietal de cada pulmão. Aqui a gente tem uma outra visão no mediastino, né?
dando para ver bem, assim, como se fosse um corte sagital numa toma. A porção mais anterior, onde está coração ali, né? Outras estruturas vasculares. A porção média, onde a gente tem os brônquios, vasos, né, passando, e a porção posterior, onde a gente tem a coluna, a porção paravertebral, né, lá na porção bem mais posterior. Vamos para os conteúdos, então. Compartimento anterior e também superior, a gente vai ter o que? Vamos ter o timo, a gente vai ter cadeias linfonodais, a gente vai ter o coração e pericárdio, a aorta ascendente, saída dos vasos braquicefálicos, veia cava superior e inferior, nervo frênico, gordura, está sempre depositada nessa região, e também aqui a gente pode ter eventualmente alguns tecidos ectópicos, como por exemplo tireoide. Compartimento médio, a gente vai ter a traqueia, os brônquios principais, esôfago, cadeias linfonodais, vai passar a aorta descendente, artérias e veias pulmonares, veásicos e hemiásicos, o ducto torácico e também os nervos vago e frênico. Na porção posterior, compartimento posterior, vamos ter então cadeias ganglionares simpáticas, vamos ter a saída dos nervos periféricos, os paragânglios junto às cadeias e também linfonodos mediastinais. Depois de revisar a anatomia, então a gente vai para o diagnóstico diferencial no mediastino. Na porção anterior superior, como é que vai sempre começar o nosso diagnóstico diferencial? Vamos pensar em tumores tímicos, né? Incluindo o timoma, o carcinoma tímico e alguns cistos de origem tímica. Vamos pensar em linfomas, né, associados às cadeias linfonodais, então tanto linfomas Hodgkin quanto não Hodgkin. Tumores germinativos, então tumores, né, de origem germinativa, como tumores seminomatosos e não seminomatosos. Tumores endócrinos, né, como por exemplo um adenoma de paratireoide ou um tumor de tireoide que vai descer ali para o mediastino superior. E também, eventualmente, então, alguns tumores mesenquimais, né, incluindo aí lipoma, um liposarcoma, né, bem diferenciado, um hemangioma e também lesões mais císticas, como os linfangiomas, os higromas císticos. No compartimento médio, então, mais uma vez, linfomas e cistos, né? Linfomas associados aos linfonodos e cistos, então, mais de origem embriológica ali do arco anterior, daquele intestino anterior, né, que se chama então cistos broncogênicos, pericárdicos, cistos associados ao ducto torácico. Tumores mesenquimais podem pegar o compartimento médio também, os tumores de origem lipomatosa, como eu descrevi ali, lipomas e liposarcoma, e também o tumor fibroso solitário. Tumores de traqueia, então alguma neoplasia epitelial associada à traqueia ou alguma neoplasia cartilaginosa ali surgindo na traqueia. Tumores cardíacos e pericárdicos, né?
cardíaco sempre pensando primeiramente nos mixomas. Os tumores vasculares, então, podem acometer essa região e também sempre no diagnóstico diferencial, né, os aneurismas. E sempre nessa região, então, linfadenopatias também vai entrar no diagnóstico diferencial. Então, uma doença não neoplásica. Pode ser inflamatória, né, inflamatória granulomatosa, ou mesmo granulomatosa não infecciosa, como a sarcoidose. E lá atrás, então, na porção posterior, seguimos então sempre com linfomas, né? Mas é uma região frequente então de tumores neurogênicos. A gente vai pensar sempre, né, nas lesões benignas primariamente, então schwannomas, neurofibromas, daí aumentando a diferenciação indo para ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma, indo para malignidade depois então o tumor de maligno de bainha de nervo periférico, neuroblastomas e também o paraganglioma. Tumores mesenquimais podem surgir nessa região também, como já descritos. Alguns tumores e cistos de origem esofágica, cistos gastroentéricos, uma hérnia hiatal, então pode se deslocar da cavidade abdominal, pegando essa região posterior ali, então, do mediastino, cistos grandes do ducto torácico e, além disso, então, a meningocele pode abrir para essa porção posterior aqui do mediastino, então causar alguma lesão ali nessa porção posterior mediastinal. Esse estudo aqui, então, com 400 lesões de mediastino, identificou a mais frequente em cada compartimento. No compartimento anterior, então, estatisticamente, a gente vai pensar primeiro sempre numa lesão tímica. No compartimento médio, a gente vai pensar, né, sempre primeiro em uma lesão cística, mais de caráter cístico. E no mediastino posterior, então, primeiramente, né, o diagnóstico diferencial clínico e por imagem vai ter que ser né, um tumor neurogênico. Vocês vão achar pela internet bastante imagens e esquemas, né, para estudar o mediastino. Esse aqui é um bem interessante, né, onde demonstra ali no mediastino anterior frequências aumentadas de lesões tímicas, de tireoide, paratireoide, né, cistos, principalmente tímicos de paratireoide, e também tumores germinativos. Já no compartimento médio, linfonodos, cistos, né, pericárdicos e broncogênicos. E lá na porção posterior, então, tumores neurogênicos e cistos gastroentéricos. Eventualmente, no mediastino, a gente vai ter um cenário clínico, assim, né, vai sair daquela condição mais assintomática, que é frequente, e pode cair num cenário clínico meio típico, assim, de algumas lesões, por exemplo, perda de peso, febre, sudorese noturna, né? Aqueles clássicos sintomas B, então pode surgir com um linfoma, né? Tendo uma clínica clássica, né? Uma doença de Cássio, também uma desordem de linfonodo ali, né? Que não chega a ser uma neoplasia, mas é uma desordem. Com o tempo vocês vão entender essas diferenças, né? Para a gente chamar uma doença hematopoética de desordem e não de neoplasia. Mas o diagnóstico de doença de Castleman entra nesse diagnóstico diferencial clínico topográfico aí. Hiperplasia tímica, então,
e timoma podem surgir com um cenário clínico de miastenia grave. Síndrome de veia cava superior, como comentado, então, pode aparecer com carcinoma de pulmão, né, envolvendo mediastino, com linfomas, também leucemias em crianças. Timoma, leucemia e linfomas podem surgir com hipogama-globulinemia e eritrogênese alterada. Tumores neuroendócrinos podem, então, eventualmente surgir com uma clínica de síndrome de Cushing e também de aquela síndrome meio miastênica-like de Lambert-Eaton. Por último, ali, então, descrito, né, uma reação granulomatosa sarcoide, né, pulmonar associada a um carcinoma tímico ali no mediastino anterior. Outra avaliação importante que a gente vai ter que fazer, que ajuda no diagnóstico diferencial, é a macroscopia no mediastino da lesão. A macroscopia é olhar o olho, né? Mas a gente já está fazendo a macroscopia através de um exame de imagem. Então, ali com a tomo, ressonância, a gente já está iniciando a macroscopia e, claro, a impressão do cirurgião, né, quando está no ato cirúrgico, além da descrição cirúrgica e também a avaliação dentro do laboratório de patologia da macroscopia da lesão. Então, por exemplo, se a lesão invade o pericárdio, estrutura pleural, ou mesmo o pulmão ou vasos ali na região, já vai nos dar um indicativo de uma malignidade, né? Mas tem que cuidar, né? Sempre a gente vai ter algumas lesões menos agressivas ou de uma agressividade mais local, sem chance de ser maligna em si, né? Que vão entrar no diagnóstico diferencial. Por exemplo, uma fibromatose, né? E uma mediastinite, uma inflamação ali do mediastino com uma reação reparativa intensa, então fazendo uma fibrose ali que pode simular uma neoplasia maligna. Encapsulação é importante também, uma lesão encapsulada, bem delimitada, né? Geralmente tem um caráter não infiltrativo de crescimento, né? Ela faz uma cápsula conjuntiva na periferia, isso indica que é um tumor lento que está crescendo. Então, o que tem encapsulação? Então, vai indicar um tumor mais, em tese, brando, né? Então, cistos, lesões de origem mesotelial císticas, cisto entérico, broncogênico, né? E ou mesmo um timoma, então ele pode encapsular, né? Ter uma cápsula na volta dele e a gente perceber isso aí na macro. E quais são as lesões que não tem? São as lesões infiltrativas, mas, né, vamos dizer, malignas, né? Então, os carcinomas, né? Um tumor germinativo, uma neoplasia neuroendócrina, sarcomas, linfomas, todas as lesões elas vão ter um caráter mais irregular, mais permeativo e infiltrativo. E claro, algumas imagens e também a macro nos ajuda a identificar necrose e hemorragia no tumor. A gente sabe que os tumores malignos têm uma tendência a ter áreas de necrose, enquanto lesões benignas, né, mas também algumas lesões malignas, né, não têm essas características de ter muita necrose e hemorragia. Então, juntando tudo isso, a macroscopia, né, vai ser bem importante para um diagnóstico diferencial clínico, né, e radiológico inicial. E aqui a gente vê como, hoje em dia, né, o diagnóstico das lesões do mediastino está um pouco mais facilitado, mas também um pouco mais complexo, vamos dizer. Então, além da clínica, né,
e das imagens, como já descrito ali, raio-x, ressonância, tomo, a gente faz aquele diagnóstico diferencial básico inicial para ver se é uma lesão mais sólida ou cística, né? Indo para sólidas, então a gente vai ter que definir depois com exames mais específicos, como uma citologia e histologia, né? Para ver a célula, para dar uma especificidade maior para iniciar o diagnóstico. A gente vai definir se então se é uma neoplasia mais maligna, mais benigna, né? E se for maligno, então qual é o tipo de célula que está causando essa malignidade? Qual é a diferenciação, né? Uma neoplasia constituída, por exemplo, por pequenas células, células grandes, essas células são arredondadas ou não, ou são fusiformes, né? Pleomórficas, tem uma mistura de células ou é só um tipo de célula? Tudo isso aí vai nos já começar meio que uma categorização, né? A gente vai ter um diagnóstico diferencial citológico e histológico, e a partir dali, se não for muito, vamos dizer, típico o tumor, a gente vai ter que partir para técnicas complementares, né, como uma imunistoquímica, onde a gente vê o imunofenótipo do tumor, o que, que ele está expressando, né? Então a gente caracteriza diferenciações por imunistoquímica. Se for ainda complementar e necessário para diagnóstico, tratamento ou mesmo preditivo de resposta, né, e definição de prognóstico, a gente vai daí para exames moleculares, como a hibridização in situ, um PCR, né, ou mesmo um sequenciamento de determinado gene, ou identificação, por exemplo, de uma mutação, né, num tumor para classificar eles. A gente vai partir para esse tipo de técnica nessa amostra que vai nos chegar do mediastino desse tumor. Vamos ver agora então alguns tumores, né? Falando primeiro do timo. O timo é um órgão linfóide com um componente também epitelial, né? Especializado do sistema imunológico ou hematopoético, né? Ele é o grande responsável pela maturação então das nossas células T, né? Que se originam lá na medula e vão maturar então nesse órgão linfóide periférico. Embriologicamente surge então do endoderma, né? Uma grande característica desse órgão é com o tempo ele involuindo, então a medula mais tarde vai ficando responsável por essa maturação em maior número e ele vai diminuindo então a, o seu volume, vamos dizer, com o tempo e vai sendo substituído por gordura, ele vai atrofiando, né? Essa glândula ali na porção do mediastino, mas sempre fica algum remanescente ali naquele tecido adiposo no compartimento anterior. Aqui a gente tem um esqueminha então de maturação dessas células T, lá no início aquelas células T mais primordiais que chegam da medula, então maturam no córtex, elas vão começar a expressar os marcadores T, né, o CD13 e o TCR, primeiramente, e a partir daí, então, quando ele vai indo para a medula, ele vai se dedicar, né, para virar um linfócito T ou CD4 positivo, né, mais com caráter helper, ou um CD8 positivo, mais com caráter, então, citotóxico. Timoma, né? Timoma é um tumor epitelial, então, que surge ali no mediastino, relacionado ao timo, né? Que tem um componente epitelial, né? E um componente linfóide associado a ele. São tumores raros, né? Com uma incidência bem baixa, que geralmente acomete mais homens do que
mulheres, né? Macroscopicamente, então, tipicamente ele forma uma lesão nodular, mas eventualmente pode surgir como uma lesão em forma de X ou de H quando ele for examinado, né? Frequentemente é capsulado, né, e pode atingir grandes volumes, então tendo um peso bem elevado. A gente já viu que o timo tem um componente epitelial e linfóide, né? Então, o timoma ele é uma neoplasia do componente epitelial do timo, né? As células linfóides que estão presentes nesse tumor não são neoplásicas, né? Não são clonais. Mas, no geral, o timoma todo ele imita basicamente um timo normal. Então, ele tem um padrão lobular de crescimento, ele tem espaços perivasculares típicos como presente no timo, né? Ele tem células T imaturas presentes no estroma, né? E as células epiteliais, então, que proliferam nesse tumor, são negativas para CD5, né? Como no timo normal. Quanto à celularidade, né? A gente vai ter um espectro dentro dos timomas, né? Mas eventualmente os timomas, né, podem não ter nenhuma atipia, aquela massa vai surgindo, né? A gente só tem que ter a visualização da massa, porque pode lembrar muito o órgão normal. Então, vai um espectro de atipia aí de 100 atipias até uma atipia moderada, né? Quando chega na severa, então já passa a ser chamado de carcinoma tímico. Histologicamente, então, a gente tem alguns padrões que podem surgir no timoma. Como já descrito, então, vai ter uma população celular com padrão meio bifásico, assim. A gente vai ter o componente epitelial, né, neoplásico, positivo para citoqueratina, e linfócitos não neoplásicos, então, rico em células T, geralmente CD1A positivos. O padrão de crescimento do timoma, então, já descrito, né? Vai seguir um padrão lobular, com presença de espaços perivasculares e o componente de células T imaturas. Na imagem da direita, então, lá no primeira imagem, a gente vai ter essa proliferação celular aqui, né? De um caráter de umas células mais ovoides e fusos celulares, a gente vai marcar elas com citoqueratina, elas vão ser positivas. E em meio, permeando a neoplasia e as células epiteliais, a gente vai ter o componente de células linfóides, então CD1A positivos. Essa mistura de epitelial e célula linfóide fecha, então, o diagnóstico de timomas. E a partir daí a gente vai ter graus, a gente vai ter um espectro de presença de célula mais, uma densidade maior de célula epitelial ou menor de célula epitelial dentro das lesões. E qual é a importância clínica de a gente, vamos dizer, acertar o diagnóstico de um timoma? É muito importante pela sobrevida, né? Em que o timoma tem um caráter mais brando, a sobrevida muito melhor comparado a um carcinoma tímico, por exemplo, né? O timoma ele tem um crescimento indolente, né? Apesar de eventualmente poder ser invasivo localmente. Então isso aí vai alterar um pouco o prognóstico desse paciente, que geralmente é muito bom, né? Tem uma sobrevida, né, em 5 anos bem alta. Lembrando sempre a associação clássica com miastenia grave,
né, que cursa basicamente com fraqueza e fadiga muscular. O timoma, então, pode ser subclassificado, né? A gente tem uma classificação para os timomas, isso aí tem alguma repercussão prognóstica, mas basicamente é ser, né, um componente maior ou menor linfóide e um padrão celular e densidade do padrão celular epitelial dentro desse timoma, né? Então a gente vai chamando de timoma do tipo A, sem componente linfóide, mais constituído por células fusiculares, o AB com componente linfóide, e assim sucessivamente entrando nos tipos B. Quando a gente fala do tipo C, é o tipo, né, carcinoma já. Então é uma neoplasia mais já agressiva, com chance de metástase, a gente já então adjetiva com carcinoma, né, essa neoplasia mais agressiva do tipo. Nesse quadro a gente vê uma descrição mais patológica dessa classificação, o que, que ela traduz. Então, o tipo A traduz mais uma região medular né, do timo e presença de células fusiculares, né? O AB é um timom mais do tipo misto, né? O B1 rico em linfócitos e assim sucessivamente. Então, região do córtex, do timo, tudo isso aí meio que, né, traduz essa classificação da OMS, que é a última que se tem para os timomas, né, e até chegar no carcinoma tímico, lá que é uma neoplasia já altamente maligna. O timoma também tem um estadiamento, né, que é feito pelo sistema Masoaka, né, ele traduz bem o prognóstico dos timomas, então né, o estadiamento basicamente, né, traduz o volume a atividade local assim de uma neoplasia, né? Então não vai ser diferente no timoma. Então um timoma completamente encapsulado, sem nenhuma invasão, ele vai estar lá no estágio 1, então prognóstico melhor quando comparado, por exemplo, a um estágio 3 e 4, onde a gente tem invasão macroscópica de outros órgãos, né? E outros locais, então como metástases à distância. Isso aí vai surgir já no carcinoma tímico. Aqui o esquema mais visual, então, né, demonstrando invasões de cápsula, invasões locais em outras estruturas, como, por exemplo, um pericárdio, uma pleura, né, além de vasos, né, que vão estar passando ali no mediastino. E qual que é o tratamento do timoma, né? O timoma é basicamente tratado por ressecção cirúrgica, tá? É o principal tratamento. E quando possível, né, a gente sempre vai querer, então, margens livres, né? Aquela margem dita como o R0, tá? Mesmo com invasão, então o que a gente quer é uma margem livre, que é o que mais melhora, vamos dizer, traduz o prognóstico do paciente. Eventualmente, a radioterapia adjuvante pode acontecer em tumores mais avançados, né? Ou quando não for possível, então, uma ressecção completa. Porém, atualmente, então, melhorou muito a quimioterapia para os timomas, então pode ser usado num cenário adjuvante, né? Com uma boa resposta e hoje, então, até num cenário neoadjuvante, né? Dependendo do tamanho do tumor, para diminuir o bulk do tumor ali, né? A gente pode ter então uma quimioterapia para tentar facilitar as coisas durante o ato cirúrgico. Entrando no carcinoma tímico, então, nada mais é do que o componente maligno ali, né? Dessa lesão, dessa neoplasia, que tem uma diferenciação
tímica, então é o carcinoma tímico. Então é uma neoplasia maligna ali, né, da região do timo. Então é bem menos comum que o timoma, né? Ela tem como timoma uma origem epitelial, né? É agressivo e frequentemente, então, ele é invasivo localmente. Quando ele tem algum sintoma, né? Geralmente a doença já está avançada, então já levando a uma sobrevida baixa nesses pacientes. O tratamento é uma combinação de cirurgia, quimioterapia adjuvante e radioterapia. Na morfologia, a gente vai ter um grau então de atipias nas células epiteliais e o padrão infiltrativo, né, para a gente fechar esse diagnóstico. Aqui então, num maior aumento as células, a gente vê as células com padrão epitelioide assim, mas sem nenhuma diferenciação específica, a gente só vê que ela tem um padrão epitelial, uma cromatina grumosa, né, eventualmente nucleolos e muita atividade mitótica, né, e eventualmente muita anaplasia, né, displasias e atipias nas células que nos indicam uma malignidade nessa neoplasia, tá? Resumindo, em nada as células lembram muito o timo normal, assim, né, que não tem atipia no componente epitelial, ele tem até uma diferenciação no timo, então fazendo aqueles corpúsculos, né, clássicos do componente epitelial do timo. Mas quando surgem essas neoplasias epiteliais tímicas, elas podem ter ainda então algum grau de diferenciação, podem fazer estruturas que lembram adenocarcinoma, estruturas mais epidermoides ou basaloides, né? Ah, muitos tipos de diferenciação epitelial então podem surgir dentro dos carcinomas tímicos, tá? O que nos ajuda bastante hoje em dia a fechar o diagnóstico é a imunohistoquímica. Então a gente vai para o imunofenótipo, a gente vê que a neoplasia expressa CD5, né? É bem comum, de forma aberrante, essa neoplasia de origem epitelial tímica começar a expressar um marcador linfóide, né? Então isso aí raramente acontece em neoplasias. Aqui acontece com o CD5, que é um marcador linfóide, mas que está presente nessa neoplasia tímica. Outro marcador bem bom que a gente usa hoje em dia é o CD117 para nos ajudar no diagnóstico. Trocando agora então, indo para os tumores neuroendócrinos, né? Nessa região a gente vai ter uma classificação mais típica desse local, diferente dos tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos, né? Aqui eles vão ser chamados de carcinoide tímico típico, o carcinoide atípico e também então os carcinomas neuroendócrinos de pequenas e grandes células. Eles são mais raros aqui, o surgimento primário no mediastino, é mais comum no pulmão aí na região, mas eventualmente pode acontecer. A diferenciação neuroendócrina é aquela diferenciação em célula enterocromafim, né? As células de Kuczynski, então aquela célula importante que faz aquele elo entre o nosso sistema neurológico e endócrino. E com isso, então, frequentemente esses tumores estão dentro, associados, né, ou dentro daquelas síndromes de múltiplas neoplasias endócrinas. Além de, clinicamente, então,
se apresentarem com um cenário clínico de síndrome de Cushing. O tratamento é basicamente cirúrgico, já que não os carcinoides e os carcinoides atípicos não respondem tão bem à quimioterapia. O carcinoma de pequenas células já responde melhor, mas eventualmente pode ter uma recorrência também. Então, os tumores neuroendócrinos, no geral, não têm um prognóstico a longo prazo tão bom, né? Mas está melhorando à medida que os estudos estão aumentando e os tratamentos estão sendo mais efetivos. Lesão germinativa, então agora falando de tumores germinativos, a gente sempre pensa no mediastino, né? Em toda lesão de linha média, né? Mediastino, reto peritônio, lá as gônadas, a gente vai estar sempre pensando num tumor germinativo. Então, o mediastino é o local mais comum de tumor germinativo primário extranodal em adultos jovens. Né? 20% dos tumores mediastinais. Então, podem, né, cursar com uma lesão com diferenciação germinativa. Temos que cuidar que tumores não seminomatosos, né, podem estar associados ainda com outras neoplasias somáticas, como uma leucemia mieloide, histiocytoses, outros adenocarcinomas, além de sarcomas. Se acredita que essas neoplasias então surgem de remanescentes de células germinativas que ficam no trajeto embrionário nessa porção mais da linha média. Então, essa célula primordial remanescente que ficou ali, então, iria sofrer uma transformação, né, e desenvolver essa neoplasia nesses locais. A gente sempre tem que excluir, né, um tumor germinativo metastático, né, de um primário, porque eventualmente no mediastino a gente pode pegar a metástase de um tumor germinativo também de origem gonadal. Nas categorias de tumor germinativo, então a gente vai ter os mais brandos, né, os teratomas, aquela lesão que pode ter diferenciação em mais de um folheto embrionário, mas que tem um caráter mais benigno, né, sem chance de dar metástases. Mas partindo para os malignos, então, a gente vai ter basicamente a mesma morfologia dos tumores germinativos de testículo. A gente divide em dois grandes grupos, os seminomatosos e os não seminomatosos. Todo grupo de célula germinativa maligno, a gente vai ter, então, um prognóstico ruim, tá? Um comportamento quase que agressivo no geral, salvo em algumas lesões com prognóstico um pouquinho melhor, né? O tumor de seio endodérmico e o seminoma clássico. O diagnóstico, então, marcadores sorológicos tumorais podem nos ajudar bastante, porque, por exemplo, em 75% dos casos a gente vai ter uma alfa-fetoproteína elevada. A gente pode ter um HCG elevado em alguns casos também, DHL e, né, indo para a parte molecular, a gente pode ter alguns achados, por exemplo, como amplificação do cromossoma 12 ali do braço curto, né, servindo para diagnóstico dessas neoplasias, né? O tratamento, então, é basicamente com quimioterapia, já que cirurgia raramente a gente consegue uma margem livre e não parece influenciar muito no prognóstico, pois, né, provavelmente essa neoplasia, né, deve dar metástase precoce, né, daquela célula mais primordial lá que desenvolveu a neoplasia. Então, dentro desses componentes maligno germinativo, a gente vai ter, né, o seminoma, né,
E da parte não seminomatosa, a gente vai ter o carcinoma embrionário, que a gente vê aqui em cima, o tumor de seno endodérmico, né? A gente pode ter um coriocarcinoma, entre outros. Indo agora para a porção posterior do mediastino, então, falando de tumores neurogênicos, né, na região. Em crianças, primeiramente, a gente vai pensar em neuroblastoma. Já nos adultos, o primeiro pensamento vai ser, né, no tumor mais frequente que a gente vai ter aí, que é o schwannoma, que está representado nessa imagem do lado, com as células fusiformes e esse padrão empaliçada, esse enfileiramento de núcleos da neoplasia, com estroma meio fibrilar e colagenizado. Então, isso é típico do schwannoma, um tumor mais comum de nervo periférico que surge aí no mediastino posterior. Depois do schwannoma, a gente vai ter o neurofibroma. O neurofibroma ele já é mais uma mistura de células. O schwannoma ele tem uma concentração bem alta de células de Schwann, uma diferenciação quase que completa em células de Schwann. E o neurofibroma não, ele tem célula de Schwann, ele tem célula perineurial, ele tem fibroblasto no meio dele. Essa lesão, então, ele tem um caráter mais de proliferação de células tortuosas, né? Mistas com um estroma meio colagenizado, frouxo. O neuroblastoma tem uma morfologia totalmente diferente daquelas outras lesões descritas. Ele é uma neoplasia de células redondas, então ele entra naquele grupo de diagnóstico diferencial de neoplasias de células redondas e azuis, mas eventualmente a gente pode ter formação de algumas rosetas, né, vasculares ou algumas rosetas com centro mais fibrilar, indicando uma diferenciação neural assim, na neoplasia que nos facilita o diagnóstico. O neuroblastoma, então, acomete principalmente crianças até 2 anos, né, na porção posterior do mediastino. O tumor tem várias apresentações, né, ele pode se apresentar como uma lesão nodular encapsulada ou como uma lesão mal delimitada, né, com hemorragia e necrose. Uma característica importante é ter focos de calcificação. Nessa região a gente tem também os paragangliomas, né, que surgem ali nos paragânglios extraadrenais na cadeia simpática de cada lado ali no mediastino posterior. A maioria é benigno, mas eventualmente algum pode ter alguma agressividade maior e o tratamento é basicamente cirúrgico, tá? De tumor maligno indo para sarcoma, o que a gente tem aí de neurogênico? A gente tem o tumor maligno de bainha de nervo periférico, uma neoplasia agressiva que dá metástase precoce, né, e tem um prognóstico muito ruim. Muitos desses tumores, né, malignos de bainha de nervos, então estão associados com pacientes que têm a neurofibromatose. O tratamento de tumores malignos aí no mediastino, então é basicamente feito como tratamento de qualquer sarcoma. Então é cirurgia mais radioterapia e quimioterapia adjuvante. Na imagem do lado, então a gente tem um exemplo de paraganglioma. A gente vai ter essa proliferação organoide aqui. O que é uma proliferação organoide? Que lembra a estrutura de algum órgão, por exemplo, algum órgão endócrino, né? Então, o paraganglioma ele imita, né, fazendo ninhos, cordões de células, né, que tem
um caráter de ser mais basofílico, citoplasma, porque tem muitos grânulos, né? Então, a cromatina nuclear mais salpicada, a gente tem, então, características neuroendócrinas e, claro, por imunistoquímica, a gente vai confirmar essa diferenciação e fechar esse diagnóstico de paraganglioma. Aqui a gente tem uma imagem do tumor maligno de bainha de nervo periférico, uma neoplasia fuso-celular, né, que entra no diagnóstico diferencial de sarcomas fuso-celulares. E o que a gente tem de doença linfonodal mediastinal, tá? Os linfonodos, né, provavelmente são a maior causa de surgimento de massa mediastinal, né? Ele está presente em todos os compartimentos, então tem uma grande quantidade desse tecido ali, então por isso que é bem frequente, né, uma massa de origem mediastinal. Como é que a gente vai estruturar nosso pensamento? Né? A gente vai pelo mais comum ao menos comum. Mais comum, né, num linfonodo mediastinal é sofrer acometimento de uma metástase, de uma neoplasia. Então, uma neoplasia metastática é uma das primeiras coisas que a gente vai ter que excluir. Depois disso, então, os linfomas, principalmente linfomas B, mas eventualmente alguns linfomas mais específicos, como linfoma linfoblástico. Quando a gente pensa em linfoma, sempre vamos estar com o diagnóstico diferencial, então, de um aumento reativo, né, uma doença inflamatória infecciosa acometendo os linfonodos. A gente vai fazer isso, então, como já descrito, com imunistoquímica, né, e eventualmente patologia molecular para nos auxiliar. Aqui um caso clínico rapidinho, um paciente feminino de 8 anos, né? A gente tem nessa imagem da esquerda uma neoplasia de células redondas, né? Aí a gente vai ter um grande diagnóstico diferencial morfológico, então uma neoplasia de células redondas, que vocês estão vendo, né? Células ovaladas, com pouco citoplasma, um núcleo bem hipercromático. A gente pode ter várias coisas como diagnóstico diferencial. A gente pode pensar em timoma, a gente pode pensar em linfoma, rabdomiossarcoma, sarcoma de Ewing, neuroblastoma. Tudo isso entra no diagnóstico diferencial. A partir daí, com a clínica de uma paciente jovem, né, e a marcação ou expressão de alguns marcadores tumorais nessa neoplasia. Essa aqui, por exemplo, marcou marcador linfóide, né? CD3, marcador de células T associado, por exemplo, ao TDT, que é um marcador de célula linfóide precursora, e negatividade para outros marcadores, então dentro de um painel que a gente chama, né, um painel imunofenotípico, a gente classifica esse tumor, então, como um linfoma linfoblástico acometendo aí o mediastino. Esse linfoma acomete principalmente crianças, adolescentes e até adultos jovens, e é o linfoma mediastinal mais comum. A gente tem em adultos um pico ali de linfoma linfoblástico aí também ao redor dos 60 anos. O fenótipo é como eu descrevi, então uma neoplasia de células redondas, e 70 a 80% dos linfomas aí nessa localização, os linfomas linfoblásticos, né, são com diferenciação em célula T, então são do tipo T e não do tipo B, que pode ser também. Acomete mais homens do que mulheres e o prognóstico não é bom, tá? Ele tem uma progressão muito rápida e uma recorrência frequente.
Um outro cenário bem frequente no mediastino é uma metástase, tá? E principalmente, então, metástase de carcinomas. Juntando, então, clínica, radiologia e patologia, a gente vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial do tumor primário para essa metástase. Então, a gente vai fazer painéis e vamos afastar, então, metástase, por exemplo, de um carcinoma de pulmão, né, um carcinoma de mama, um carcinoma de cabeça e pescoço envolvendo o mediastino, de uma metástase de carcinoma de rim, por exemplo, de um melanoma, né, ou mesmo uma metástase lá da próstata. Então vocês podem ver que mediastino, né, a gente junta bastante anatomia, né, junto com o entendimento da diferenciação e da estrutura histológica e fisiológica dos órgãos que estão presentes em cada compartimento, tá? E a partir daí, dependendo da localização junto com a idade do paciente, a gente vai entrar no processo primeiro de diagnóstico diferencial clínico e radiológico, até quando a gente tem a especificidade aumentada, tendo um pedaço do tecido, então classificando histologicamente o tumor, até ir, né, para características imunofenotípicas e moleculares, para chegar na classificação diagnóstico final desse tumor, dessa tumoração e desencadeamento então do tratamento específico mais adequado. Agradeço a atenção de todos, né? Até o próximo aula.